Ei galera, tudo bem? Tudo jóia? Hoje nós vamos trabalhar Geografia, o capítulo 5 da apostila 2, Povos e Comunidades Tradicionais. O que será que nós vamos aprender nessa aula? Nós vamos aprender os costumes desses povos, as tradições, como eles costumam trabalhar, quais são as suas principais características, o modo de viver. Será que tem alguma semelhança com o nosso modo? Quais são as diferenças do nosso modo de viver? Quais são as terras em que eles vivem? O que a natureza tem a ver com esses povos? E também sobre os povos e comunidades do nosso Brasil. Vamos lá? Após a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500, os povos indígenas tiveram contato com outras etnias, ou seja, outros grupos que eram trazidos para cá. E com isso, eles acabaram diversificando as suas tradições. Que grupos eram esses? Os caiçaras, quilombolas, ribeirinhos, seringueiros. E o que eles tinham em comum? Eles aproveitavam todos os recursos naturais para a sobrevivência deles. Que recursos naturais seriam esses? Eles aproveitavam o rio e o mar para trazer o sustento para as famílias, através das pescas, dos mariscos que eles pescavam, e também o mar servia como meio de transporte, um principal meio de transporte para eles. As florestas e as matas também traziam sustento para esses povos. Como? Através da extração vegetal. Eles aproveitavam essa extração para colher as plantas medicinais, a lenha para poder fazer a comida e também o barro para a construção de casas. No Brasil, existem vários povos indígenas que pertencem a várias etnias. Existem mais de 250 povos indígenas e eles falam mais de 150 línguas, ou seja, pode ser um grupo indígena que fala uma língua e o outro grupo fala outra língua. E por serem diferentes, eles também têm costumes diferentes. Gostam de determinada música, determinado ritual. Cada tribo, cada grupo tem a sua maneira de viver. E também as moradias não são iguais. Existem índios que moram em casas feitas de barro, existem aqueles índios mais antigos que moram em ocas, existem índios que moram nas casas iguais às nossas, de alvenaria ou de madeira. Não é padrão deles terem a mesma moradia e os mesmos rituais. As comunidades indígenas, eles não falavam o português, o que a gente fala hoje em dia. Eles falavam ou ainda falam a língua indígena chamada Tupi-Guarani, que tem vários significados, que no português a gente tem esses significados. Se você observar lá na página 295, tem o significado de algumas palavras em português no Tupi-Guarani. Muitos povos tradicionais têm uma relação muito forte com as águas. Por quê? Primeiro, porque o rio e o mar, eles trazem fontes importantes para o sustento das famílias, das comunidades. Também por causa do transporte, que ajuda. O Brasil tem um litoral imenso, que pega lá em cima na região nordeste, desce a região sudeste até no sul. Algumas comunidades também tratam os rios e os mares como rituais religiosos, Eles têm essa fé, essa crença e fazem lá os seus rituais nos mares. Em algumas localidades do Brasil, os povos que moram perto do mar são conhecidos como os caiçaras. E os povos que moram perto do rio são conhecidos como os ribeirinhos. E também existem muitos povos que moram perto de um famoso rio que é conhecido no mundo inteiro, o Rio Amazonas.
Antigamente, a escravidão ou a escravização era uma atividade comum no Brasil. Tanto os indígenas e depois os escravos, eles eram obrigados a trabalhar forçadamente, né, em plantações, extração do ouro, carvão, da prata, e eles não recebiam salário nenhum. Eles eram bem explorados mesmos. E os povos africanos, eles eram trazidos para o Brasil nos navios chamados navios negreiros. Não tinham boas condições, as condições eram precárias, eram ruins, eram sujas, eram desumanas. E esses escravos, eles passavam a fazer propriedade das famílias mais ricas que o Brasil tinha. As famílias mais ricas pegavam esses escravos, esses indígenas e exploravam esses povos. Estima-se que em 300 anos chegaram mais de 4 milhões de povos escravizados no nosso Brasil. A comunidade de Taperu, no Pará, ela é formada por muitas pessoas, crianças, adultos, idosos, jovens. Há relatos que essa comunidade ela tem 40 anos de existência, mas há relatos também de pessoas que têm mais de 100 anos de existência. Então o livro ele não traz uma exatidão, né, de quanto tempo existe essa comunidade lá. Essa comunidade também, as construções das casas é toda em madeira que eles aproveitam do que eles pegam lá nas matas. Apenas 2 casas têm banheiro. Por quê? Eles aproveitam lá do rio Xingu para tomar banho. Outras famílias que moram perto dos rios. Existe uma árvore muito famosa na floresta amazônica chamada seringueira. Dela se extrai o látex, que é feita a borracha que você usa na escola para apagar. Dela também pode-se fazer pneu de carro, brinquedos, luvas. E as pessoas que trabalham nessa função de tirar o látex da seringueira são conhecidos como seringueiros. E no Brasil existem muitas árvores seringueiras, mas a sua presença é maior, tem muitas quantidades na floresta amazônica. Agora, olha só que interessante sobre a coleta do látex na seringueira. Os seringueiros, eles têm que colher, né, esse látex bem cedo antes do sol nascer, porque geralmente à tarde e à noite chove na floresta e isso atrapalha o andamento da coletagem. O seringueiro, ele corta a árvore, faz de conta que a minha caneta é uma árvore. Ele corta na diagonal e em retas paralelas. E ele coloca um balde, um recipiente embaixo para esse látex, né, gotejar, pingar dentro desse recipiente, igual tá na foto aí que a tia Karina colocou. Os cortes não podem ser rasos, porque senão não vai sair o látex, e não pode ser profundo, porque senão pode machucar a árvore. Os povos tradicionais do Brasil, eles sofrem várias ameaças, como a exploração das grandes plantações, extração da madeira, criação de gado, construção de hidrelétricas que podem destruir os mares, os rios, as florestas, e isso tira deles o direito de viver naquelas comunidades nas quais eles têm esses costumes. E esses povos, eles lutam por alguns direitos. Quais são esses direitos? A gente vai citar alguns aqui para vocês. Continuar praticando as tradições, os costumes que eles têm, deixar o legado para gerações futuras, porque isso vai se quebrando. Usar os próprios medicamentos, que são as ervas medicinais das florestas, né? Em vez de ir na farmácia e comprar, eles gostariam de continuar tendo esse costume. Manter o próprio patrimônio, o próprio lugar onde eles vivem, ter posse das terras onde eles moram, porque geralmente eles não têm essas posses, não é reconhecido pelo governo, né? Então eles continuam nessa luta por alguns direitos.
Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje do capítulo 5, tá bom? Assistem o vídeo mais de uma vez, leem todos os textos que está no capítulo, é tudo que a tia explicou, mas lá tem mais textos para ler, né? Vocês vão fazer as atividades conforme as professoras vão estar orientando, não façam as páginas todas de uma vez, tá bom? Vocês vão fazer aos poucos. Se tiver dúvida, pergunte para sua professora que a gente está aqui para ajudar vocês, tá bom? Um super beijo cheio de saudades!